Boa tarde a todos e todas que seguem nosso canal. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pela companhia, pela audiência. E antes de iniciar o próximo vídeo, é a manutenção de um relógio que eu deixo neste escritório onde estou fazendo essa gravação, eu gostaria de atender a solicitação de uma das pessoas que assiste o canal para que eu explicasse melhor o propósito dele. Afinal, se você tiver assistido alguns vídeos mais antigos, você vai encontrar vídeos sobre apresentação de toca-discos, sobre manutenção de rádios, sobre apresentação de fontes de alimentação e sobre doença, pressão arterial. E em nenhum desses vídeos eu explico o que eu estou fazendo. Bom, meu nome é João Luiz, eu na verdade nem sou profissional de eletrônica. Eu sou médico em especialização em cirurgia cardiovascular. Em eletrônica eu mexo só como hobby mesmo. De fato, houve uma época em que eu pendi para esse caminho profissional, quase fui engenheiro em telecomunicações, cheguei a fazer um curso superior tecnológico no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás, em tecnologia de telecomunicações, e disso ficou um pouco do gosto que eu tenho por manutenção e por construção e por eletrônica. Então hoje, como passatempo, algumas coisas que eu faço do dia a dia, quando me sobra algum tempo da minha atuação profissional, que na verdade não é muito, eu dedico até para descansar com essas manutenções que não passam do nível amador. Um vídeo mais antigo eu fui criticado pelo amadorismo dos meus comentários, e de fato não sou profissional da área. No mais, eu espero que você goste do vídeo. Trata-se de uma manutenção de um relógio que eu tenho aqui, e quando houver outras oportunidades, a gente traz até você. Muito obrigado. Como sempre, surgindo a oportunidade de fazer alguma manutenção de alguma coisa diferente, a gente procura trazer até vocês, e nas últimas semanas apareceu uma oportunidade diferente. Se você assistiu algum outro vídeo nosso mais antigo, o vídeo do overview e a apresentação daquela fonte de alimentação de bancada com saída de 5 volts, você viu este relógio aqui aparecer. É um relógio que eu tenho no meu escritório, um relógio com display de LEDs azuis de alto brilho, que mostra a hora, o dia da semana e um calendário de dia, mês e ano com um termômetro para a temperatura ambiente. Esse tipo de relógio eu tenho visto com alguma frequência nos lugares por aí. É um relógio com display de alto brilho e por isso ele é muito visível. Então, alguns lugares onde é preciso ter um relógio bem à vista é uma opção interessante. Além do que é um relógio com um visual muito bonito. Já vi esse relógio para vender com esse display nas cores vermelho, verde e azul. E por uma questão de preferência pessoal, eu comprei este azul para mim. Faz alguns dias que eu observei que esse relógio estava dando uma leitura inconsistente na temperatura, que é esse subdisplay aqui do lado. Em alguns momentos, ou com o relógio ligado, esse subdisplay não estava mostrando nada, mostrava apenas 2 traços. Em outros momentos ele mostrava uma temperatura que não tinha nada a ver com a temperatura ambiente. Aqui no Paraná, a temperatura ambiente dificilmente nessa época do ano passa dos 30 graus. Estava uma leitura de 43 graus, completamente inconsistente, impossível ser isso. Eu não consegui filmar, é imprevisível quando que ele vai mostrar essa leitura errada. Por isso eu tirei uma fotografia do relógio ligado, mostrando esta leitura inconsistente, e vou deixar aí no vídeo para você ver. Então, como você pode ver aí no canto, ele está mostrando a hora, mas a leitura da temperatura está ausente e no lugar apenas 2 traços são mostrados. Vamos ligar o relógio e tentar encontrar a causa deste defeito. Eu desliguei um pouco a iluminação aqui porque eu quero ligar o relógio e mostrar como que é a visibilidade do display dele. Então tem uma extensão elétrica aqui atrás que vai à tomada.
Quando ligamos o relógio, ele acende seus displays. Observe que a leitura da temperatura demora um pouquinho para aparecer. Quero fazer um comentário sobre esse relógio. O display da hora é um display grande, não é? Esse relógio pode ser visto a uma distância grande de onde ele estiver instalado. É um relógio que permite ser colocado sobre uma mesa ou pendurado na parede. Você pode ver aqui, ele tem duas perfurações para instalação em parede e tem esse pezinho aqui para ficar em pé sobre uma mesa, um tablado, qualquer coisa desse tipo. Por ser um relógio de visibilidade fácil, de visualização tranquila e com essa estética agradável, na minha opinião um relógio muito bonito, eu tenho visto esse relógio como opção em vários lugares que requerem um registro oficial da hora. Então, por exemplo, vi numa escola um relógio desse montado. Normalmente a escola tem que ter um relógio que mostra a hora oficial, ou a hora formal do colégio, para não ter mal entendido sobre os horários de acionamento das sirenes. Eu já vi um relógio desse, por exemplo, num estacionamento, nessas garagens onde se paga por hora. Então o relógio fica lá bem visível para o cliente ver a que horas ele estacionou, a que horas ele saiu. Não faz muito tempo vi um relógio desse instalado numa fachada de uma farmácia. A fachada vermelha e um relógio desse com um display vermelho instalado lá. Apenas abrindo parênteses, já vi esse relógio à venda com os displays nas cores verde, azul e vermelho. Por uma questão de preferência pessoal, comprei esse display azul, esse de display azul. Mas o problema dele, que não apareceu agora, foi aquela leitura inconsistente ou às vezes ausente da temperatura. Nós vamos abrir, inspecionar o circuito dele e tentar encontrar o motivo de leituras inconsistentes na temperatura. Bom, neste momento nós estamos com o relógio ligado, aberto, e como eu tinha comentado, essa parte do relógio aqui é onde está o subdisplay da temperatura. E uma observação atenta desse setor do circuito, eu vou dar um zoom aqui, tem um achado que chama atenção. Bem aqui ao lado do display, existe um pequeno componente que está montado, suspenso, acima do circuito. Vou tentar mostrar isso aqui. Observa este componente aqui, ó. Observe que ele está montado longe do circuito. Os terminais dele são bem longos. E assim, por que um componente estaria com os terminais longos, montado longe do circuito, longe da placa de circuito impresso? Normalmente, os terminais dos componentes eletrônicos são curtos, até para evitar contato acidental entre eles e um eventual curto-circuito. O que acontece é que esse componente aqui deve ser o sensor térmico do termômetro desse relógio. Agora, como nós podemos fazer para testar essa hipótese? Há um teste bastante imediato e bastante simples que podemos fazer aqui. Eu vou apagar as luzes para deixar a leitura do display ali visível. 27 graus Celsius, né? E eu estou com o meu ferro de solda ligado. Eu vou aproximar o ferro de solda desse componente. Não vou encostar, é claro. Se eu encostar o ferro de solda nele, ele pode estragar. Quando o ar em volta desse componente for aquecido pelo ferro de solda, se ele for realmente o sensor de temperatura, o valor do display deve modificar. Então, com muito cuidado, vou deixar na ponta do ferro de solda meio centímetro mais ou menos de distância dele. E vamos ver o que acontece. Veja o que aconteceu, que interessante. A temperatura dele mudou quase instantaneamente para 33. Vamos aguardar mais um pouquinho.
39. Quarenta e quatro. Muito bem. Eu não vou insistir nesse teste porque aquele semicondutor ali com certeza não é feito para suportar temperaturas da ordem de grandeza do ferro de solda. Não quero correr o risco de estragá-lo. Agora, eu já estive mexendo nele aqui, esse componente está solto. Olha só. Então, as leituras inconsistentes do termômetro podem realmente ser culpa dele. Se houver algum mau contato aqui, de repente, por isso ele não leu um valor consistente de temperatura. Eu vou acender de novo as lâmpadas e quero mostrar que ele está solto, que ele está fazendo um jogo. Observe aqui. Ele está jogando, ó. Está solto no circuito. Então vamos fazer o seguinte, eu vou desligar o relógio, vou soltar o painel da caixa, vamos revisar a solda desse componente. Você deve estar vendo por baixo do painel aquele semicondutor. E aqui, na ilha onde ele fica soldado, olha o que está acontecendo. O terminal está soltinho aqui, ó. Por curiosidade, eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar totalmente isso aqui. Está solto. E vou ligar o relógio com esse componente desconectado, só para vermos o que acontece. O componente está desconectado. Eu vou ligar o relógio. Veja só o que está acontecendo. Não há leitura de temperatura. O termômetro fica mostrando um valor vazio, como na fotografia que coloquei agora há pouco. E com certeza é isso aqui o problema. Vamos refazer essa solda. E isso deve resolver o problema de nosso relógio. Aqui você está vendo aquele componente no lugar dele. Ele está com aquele terminalzinho solto passando através da placa na ilha dele, veja ali, ó. E eu vou dar um pequeno pingo de solda para refazer a conexão elétrica. Pronto. Então está restaurado o contato elétrico do componente. Depois eu vou limpar esse fluxo aqui e vamos religar o circuito. Da forma como esperávamos, um registro real e consistente da temperatura ambiente. Vamos testar isso aqui novamente. Aproximar o ferro de solda do componente, só aproximar, não vou tocar nele. E ele responde. Como tem que ser.
Perfeito. Agora, afastando o ferro de solda, a temperatura deve rapidamente cair outra vez. Enquanto isso, vamos observar uma coisa. Por que eu falei que fazia sentido esse componente estar suspenso acima do circuito? Porque todos os componentes eletrônicos, todos eles, se aquecem um pouco quando são percorridos por corrente elétrica. Mesmo aqueles que não deveriam se aquecer, acabam aquecendo porque eles não são ideais e têm algum grau de resistência elétrica que se traduz em calor, né? Quando a corrente elétrica passa por eles. Então, se esse componente fosse soldado à placa, fosse soldado rente à placa, como geralmente são os demais, a leitura dele seria influenciada pela temperatura do circuito, ou mesmo pela temperatura do interior do relógio. Suspenso assim, ele fica mais próximo da tampa, mais próximo daquele painel. Portanto, ele registra uma temperatura mais próxima da temperatura ambiente mesmo. Para ele registrar uma temperatura realmente do ambiente, ele teria que ficar exposto. Mas esse componente exposto seria um problema. Então, o fabricante fez essa solução aqui, que é uma solução interessante para esse propósito, né? Bem, agora vamos reparar aquele berço, ou melhor, aquela sapata do parafuso que está solta. Isso deveria estar colado aqui, não é? Está solto. Bom, no primeiro momento, eu pensei em consertar isso, removendo essa cola original e colocando no lugar cola quente. Mas aconteceu o seguinte, enquanto eu estava manuseando esse painel, esse outro aqui soltou também. Isso me fez pensar que é só uma questão de tempo até esses outros aqui também soltarem. Então eu vou reparar isso de outro jeito. Eu vou com uma caneta permanente marcar o local onde eles ficam. Eu vou tirar os 4, limpar a superfície do painel e vou fixá-los utilizando uma fita adesiva dupla face espumada, que é uma fita bastante resistente. Provavelmente vai ficar melhor do que colar isso aí com cola quente. E vai evitar que no futuro próximo esses aqui que não soltaram acabem soltando. Então aqui nós temos as 4 sapatinhas que eu tirei dos locais onde elas estavam. E como previ, muito fácil foi soltar isso aqui e acabar soltando mais cedo ou mais tarde. Eu vou agora marcar o local onde elas ficam, onde fica essa resina. E vamos depois fixá-las novamente com as tiras de fita dupla face. Eu estou pensando aqui que essa ideia de marcar para colar pode resultar num problema. Eu não vou conseguir colar as sapatas na mesma orientação que elas têm. Pode ser que elas fiquem desencontradas das furações dos parafusos lá no gabinete. Então eu vou ver se eu descubro um jeito melhor de reparar isso aqui. A sapata tem aqui duas aletas ao lado da perfuração do parafuso que limitam o movimento dela na tubulação da caixa onde ela fica encaixada. Eu vou tentar dar um zoom nisso para você ver o que eu estou querendo dizer. Essa sapata fica neste lugar aqui. Observa que aqui existe um trilho, você pode ver ali atrás do dedo, e a sapata encaixa aqui, ó. E ela não gira. As 4 sapatas são assim. E o painel do relógio fica gentilmente acomodado sobre elas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essas 4 sapatas onde elas estão,
Vou aplicar a fita sobre a superfície delas, vou expor a face da fita aqui a ser colada no painel e vou colocar o painel aqui de volta. O painel deve deitar sobre as quatro e elas devem ficar coladas no painel exatamente na posição em que elas devem ficar. Aquela cola emborrachada que estava ali eu removi, aqui está um fragmento dela. Eu removi isso aqui utilizando uma régua de aço, que eu gentilmente usei para empurrar, mas muito gentilmente só para tirar a parte mais grosseira. Isso aqui não pode ser lixado nem raspado. E agora que eu deixei só uma película mais fina de borracha, utilizando um algodão, devemos conseguir remover. Naturalmente isso aqui requer um pouco de paciência. Aqui está então o painel preparado para ser colocado sobre as sapatas com fita aplicada. Eu removi essa cola de borracha aqui dos quatro cantos, você pode ver aqui, 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 onde havia aquela cola eu tirei. Só que dizem por aí que pressa é inimiga da perfeição, isso é verdade, né? Na pressa de retirar isso, eu fui um pouco descuidado e acabei fazendo um estraguinho aqui, eu vou mostrar. Eu fiz esses dois arranhões nessa parte metálica do painel. Infelizmente, isso aqui não vai passar despercebido. Eles aparecem aqui, ó. Agora eu vou tentar encontrar um jeito de corrigir isso, para não perder a estética do relógio no nosso reparo. Fica aí, pessoal, uma dica, né? A gente tem que ter autocrítica. Isso aqui foi um dano ao aparelho totalmente desnecessário, culpa da pressa em terminar o que eu estava fazendo. Eu acabei conseguindo descobrir um jeito de corrigir aquele estrago que eu fiz no painel. Eu tinha aqui uma caneta permanente com a ponta estragada. Eu consegui aplicar a tinta dela sobre aqueles riscos. Isso aqui agora está secando. Eu já dei uma olhada prévia. Com essa tinta aqui aplicada, aquele risco pelo outro lado desapareceu. Então agora, enquanto isso aqui está secando, vamos preparar as sapatas com a fita dupla face para terminar o nosso reparo. Temos aqui a sapata com a fita dupla face aplicada. Então aqui está aquela película protetora, a sapata com a fita aplicada aqui. Essa aqui é uma das quatro. As outras já estão colocadas em seus devidos lugares. Aqui, aqui, aqui e aqui. Eu só estou aguardando a secagem da tinta que eu apliquei para corrigir aqueles riscos no painel. E nosso próximo passo então será remover essas películas para deixar a parte colante exposta e colocar o painel de volta no relógio. Já encerrando o nosso trabalho, temos aqui as quatro sapatas com a fita aplicada. Eu removi a película protetora e já podemos colocar o painel. Eu limpei o painel, ele estava com marcas de manipulação, impressões digitais e tudo mais. Talvez o ideal para manipular esse painel fosse que eu estivesse usando luvas, mas depois de montar o relógio eu vou retocar essa limpeza. E agora vamos colocar o painel. Isso aqui não pode ter erro, né? Porque se eu errar,
não tenho outra chance. Descolar essa fita vai ser um desastre, porque vai arrancar a tinta, da parte de trás do relógio, e eu vou estragar a estética dele. Muito bem, então aqui está. E como eu disse, apertando aqui os locais aonde está a fita aplicada, como as sapatas já foram parafusadas, o painel ficou fixado. Eu só vou agora mais uma vez tirar os parafusos para mostrar as sapatas coladas nos locais respectivos. Então aqui temos o painel, temos ali o relógio, as sapatas estão coladas aqui nos lugares delas, e da forma como foi feito, quando colocarmos o painel novamente, elas devem encaixar suavemente sem esforçar os parafusos. Terminado, vamos devolver o pezinho e vamos ligá-lo novamente. Então aí está, devidamente consertado, funcionando e sem o defeito no termômetro. Vai voltar este relógio para o local dele no meu escritório, e eu espero ter vocês novamente no próximo vídeo em breve.